Sejam bem-vindos, queridos irmãos, ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. É sempre uma alegria ter a companhia de vocês aqui conosco para considerarmos e prepararmos assuntos espirituais. Na reunião desse fim de semana, 28 de agosto a 3 de setembro, nós vamos estudar o estudo 27 da revista Sentinela. E como propriamente dito, vamos nesse vídeo fazer uma breve preparação, um resumo e ver que respostas práticas podemos estar comentando na nossa congregação nesse estudo. Pedimos que, se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe um gostei, faça um comentário, ative as notificações, isso é importante, para você ser avisado toda vez que colocarmos um vídeo novo aqui no canal. E compartilhe nossos vídeos. Isso também vai ajudar muito o nosso canal a crescer novamente e vai fazer com que isso ajude outros irmãos que também vão preparar esse artigo. Estudo 27 tem o seguinte tema: por que precisamos temer a Jeová? Temos como texto base o Salmo 25:14. A amizade íntima com Jeová pertence aos que o temem. O que vamos ver? Na Bíblia, a palavra temor tem vários significados. Dependendo do contexto, pode significar medo, respeito ou admiração. Este estudo vai nos ajudar a cultivar o tipo de temor que nos motiva a ser corajosos e leais em nosso serviço a Jeová. Parágrafo 1 e 2. Uma pergunta para os dois parágrafos. De acordo com o Salmo 25:14, o que precisamos fazer para ter uma amizade forte com Jeová? Veja só a resposta, irmãos. Aqueles que querem ter uma amizade forte com Jeová precisam temer a Ele. E vimos aqui que não importa há quanto tempo já estamos servindo a Jeová, todos nós precisamos continuar temendo a Ele. Então essa é a resposta-chave, irmãos. Vamos para o primeiro subtítulo do estudo: o que significa temer a Deus? O parágrafo 3 tem a seguinte pergunta: explique como o temor pode nos proteger. O temor pode nos ajudar a tomar boas decisões. Por exemplo, o medo de cair nos faz tomar cuidado quando estamos andando perto de um penhasco. O medo de nos machucar nos faz fugir de situações perigosas. E o medo de perder a amizade de alguém que amamos nos ajuda a não dizer ou fazer algo que possa magoar essa pessoa. Agora o parágrafo 4, veja a pergunta: do que Satanás quer nos convencer? Olha só a resposta. Satanás quer que tenhamos o tipo errado de temor a Jeová. Ele quer nos fazer pensar assim como ele pensava, que Jeová está sempre irritado, é vingativo e que é impossível agradar a ele. O objetivo de Satanás é que a gente tenha tanto medo de Jeová que acabe parando de servi-lo. Parágrafo 5. O que significa temer a Deus? Temer a Jeová significa amar muito a Ele e não fazer algo que possa prejudicar nossa amizade com Ele. Era esse tipo de temor de Deus que Jesus tinha. Ele não tinha pavor ou medo de Jeová. Na verdade, ele amava muito a Jeová e queria obedecer a Ele. Continuando, entramos no segundo subtítulo do estudo: aprenda a temer a Deus. Vamos para o parágrafo 6. De que maneira podemos aprender a temer a Jeová? Temos o texto do Salmo 34:11 para ler. Após a leitura, veja a resposta resumida. Uma maneira de fazermos isso é observando a criação. Quando vemos as coisas feitas por Jeová, notamos sua sabedoria, seu poder e seu grande amor por nós. Isso aumenta nosso amor e respeito por Ele. Parágrafo 7 tem a seguinte pergunta: como as orações podem nos ajudar a temer a Jeová? Resposta: quanto mais oramos, mais real Jeová se torna para nós. Além disso, as orações aumentam nosso respeito por Jeová e fortalecem nossa determinação de não fazer nada que prejudique nossa amizade com Ele. Muito bem, parágrafo 8. O que vai nos ajudar a não perder nosso temor a Jeová? Veja a resposta chave. Precisamos estudar a Bíblia com o objetivo de aprender com os bons e os maus exemplos. Então, agora nosso terceiro subtítulo do estudo: seja corajoso como Obadias. Parágrafo 9. Então, temos o texto de 1 Reis, capítulo 18,
versículos 3 e 12 para ler. Após a leitura, olha a pergunta. Como o temor de Jeová ajudou Obadias? Para começar, ele era um homem honesto e de confiança. Foi por isso que o rei o encarregou como administrador da casa real. Esse temor também deu a Obadias muita coragem, e com certeza ele precisou dessa qualidade, porque quem governava na época era o rei Acabe, que foi pior aos olhos de Jeová do que todos os que reinaram antes dele. Parágrafo 10. A pergunta: como Obadias mostrou que era corajoso? Resposta: quando Jezabel começou a perseguir os profetas de Deus e a matá-los, Obadias escondeu 100 profetas de Jeová em grupos de 50 e os sustentou com pão e água. Se Jezabel descobrisse isso, com certeza ele seria morto. Obadias deve ter ficado com medo. Ele não queria morrer, mas o amor que ele tinha por Jeová e por seus servos era tão grande que ele estava disposto a perder a vida caso fosse preciso. Agora o parágrafo 11. Hoje em dia, como os servos de Jeová imitam Obadias? Temos uma imagem. Então, novamente, irmãos, não vamos colocar as gravuras desse estudo aqui no vídeo, senão não vai caber as respostas, mas a descrição dessa imagem já é um bom comentário para dar sobre ela. Então, se o irmão perguntar o que essa imagem está mostrando, os irmãos podem ler a descrição, que no caso dessa diz assim: vemos aí durante uma proscrição um irmão corajoso distribuindo publicações para outros irmãos. Agora, observem a resposta-chave desse parágrafo. Hoje, muitos servos de Jeová vivem em lugares onde nossa obra é proibida. Mesmo assim, eles mostram que temem a Deus, obedecendo a Ele em vez de a homens. Além disso, continuam pregando e assistindo às reuniões discretamente. Eles também fazem o possível para que seus irmãos e irmãs tenham o alimento espiritual necessário. Quarto subtítulo do estudo: seja leal como Jeoiada. Parágrafo 12. Como Jeoiada e sua esposa mostraram que eram leais a Jeová. Notamos aqui que Jeoiada foi leal a Jeová e não deixou que o medo o impedisse de fazer o que era certo. Então, em sua época, quando Atalia, de maneira cruel e gananciosa, chegou a ponto de mandar matar os próprios netos para conseguir ser rainha, Jeoiada e sua esposa Jeozabeate esconderam Jeoás e cuidaram dele. Assim, eles garantiram que um descendente de Davi sobrevivesse para se tornar rei. Parágrafo 13. Quando Jeoás tinha 7 anos, como Jeoiada mostrou novamente sua lealdade a Jeová? Resposta: Jeoiada teve um plano para fazer Jeoás, um descendente de Davi, se tornar rei. E com as bênçãos de Jeová, tudo saiu conforme planejado, pois Jeoiada, com o apoio dos levitas e de outros líderes, fez com que Jeoás se tornasse rei e Atalia fosse morta. Ele também fez um pacto entre Jeová, o rei e o povo, segundo o qual continuariam a ser o povo de Jeová. Além disso, colocou os porteiros nos portões da casa de Jeová, para que não entrasse ninguém que de algum modo estivesse impuro. Agora o parágrafo 14. Veja a pergunta: como Jeová deu honra a Jeoiada? Jeová incluiu a história de Jeoiada na Bíblia para aprendermos algumas lições. E quando Jeoiada morreu, ele teve a honra de ser enterrado na cidade de Davi, junto com os reis, porque ele tinha feito bem em Israel, com respeito ao verdadeiro Deus e à sua casa. Parágrafo 15. O que podemos aprender com a história de Jeoiada? Temos mais uma imagem. Então a descrição dessa imagem, irmãos, diz o seguinte: assim como Jeoiada, nosso temor a Jeová vai nos ajudar a ser leais aos nossos irmãos e a ajudá-los. Se os irmãos quiserem mais detalhes dessa imagem, de sua descrição, os irmãos podem clicar nesse pontinho azul, aqui na minha tela está azul, ou asterisco, que daí vai te direcionar para o final da página, onde uma descrição mais detalhada diz assim: uma jovem aprende com uma irmã mais velha a dar testemunho por telefone. Depois, na segunda imagem, um irmão idoso mostra coragem no testemunho público.
E por último, um irmão idoso treina outros durante a manutenção do salão do reino. Então, se caso o irmão que vai dirigir essa parte perguntar, os irmãos podem comentar esses detalhes a mais, tá bom? Agora, a resposta do parágrafo 15. Vamos fazer a pergunta novamente? O que podemos aprender com a história de Jeoiada? A história de Jeoiada nos ensina muitas lições. Por exemplo, os anciãos aprendem com Jeoiada que é preciso procurar maneiras de proteger a congregação. Os idosos aprendem que Jeová nunca vai abandoná-los. Se temerem a Jeová e permanecerem leais, Jeová pode usá-los para realizar sua vontade. E pela maneira como Jeová tratou Jeoiada, os jovens aprendem a importância de tratar os mais velhos com dignidade e respeito, principalmente os que já servem a Jeová por muitos anos. E por fim, todos nós podemos aprender uma lição com os levitas e os outros líderes que apoiaram Jeoiada. Queremos apoiar lealmente aqueles que exercem liderança, obedecendo a eles. Último subtítulo do estudo: Não seja como o rei Jeoás. O parágrafo 16, o que mostra que Jeoás não temia a Jeová de verdade. Resposta: depois que Jeoiada morreu, Jeoás começou a ser influenciado por príncipes que não obedeciam a Jeová. O resultado foi que ele e o povo começaram a servir aos postes sagrados e aos ídolos. Jeová ficou muito triste, por isso Jeová enviou profetas entre eles para trazê-los de volta a ele, mas eles se recusaram a ouvir. Eles não quiseram nem mesmo escutar Zacarias, filho de Jeoiada, que era primo de Jeoás e também profeta e sacerdote de Jeová. Se não fosse pela família de Zacarias, Jeoás nem estaria vivo. Mas mesmo assim, Jeoás não pensou nisso. Ele foi ingrato e mandou matar Zacarias. Parágrafo 17. O que aconteceu com Jeoás? Jeoás, mesmo tendo um exército muito grande, ele foi derrotado pelo pequeno exército da Síria, que o deixou gravemente ferido. Depois, quando os sírios foram embora, Jeoás foi assassinado pelos seus próprios servos por ter matado Zacarias. Ele era um rei tão mau que nem foi considerado digno de ser enterrado nas sepulturas dos reis. Parágrafo 18. A pergunta: de acordo com Jeremias 17, 7 e 8, o que precisamos fazer para não ser como Jeoás? Então, após os irmãos lerem esse texto, vejam a resposta-chave. Não devemos obedecer a Jeová só porque nossa família ou outros na congregação nos incentivam a fazer isso. Se quisermos ter uma forte amizade com Jeová, precisamos sempre estudar a Bíblia, meditar e orar. É isso o que vai fortalecer nosso temor e amor por Ele. Agora, parágrafo 19. O que Jeová pede de nós? Resposta: na verdade, o que Jeová nos pede não é difícil. Eclesiastes 12, 13 resume bem o que Jeová espera de nós. Tema o verdadeiro Deus e obedeça aos seus mandamentos, pois essa é toda a obrigação do homem. Muito bem, queridos irmãos, agora chegamos na recapitulação do nosso estudo. Você se lembra? A primeira pergunta de recapitulação: o que significa temer a Jeová? A resposta está no parágrafo 5. Temer a Jeová significa amar muito a Ele e não fazer algo que possa prejudicar nossa amizade com Ele. Era esse tipo de temor de Deus que Jesus tinha. Ele não tinha pavor ou medo de Jeová. Na verdade, ele amava muito a Jeová e queria obedecer a Ele. Segunda pergunta de recapitulação: que lições importantes podemos aprender com Obadias e Jeoiada? Então aqui eu separei duas respostas, irmãos. Uma é sobre as lições de Obadias e a outra sobre as lições de Jeoiada. Então, no caso de Obadias, a resposta está no parágrafo 11. Aprendemos a importância de corajosamente obedecer a Jeová em vez de a homens. E podemos fazer isso por, mesmo sob proscrição, continuar pregando e assistindo às reuniões discretamente. E também fazer o possível para que nossos irmãos e irmãs tenham o alimento espiritual necessário. Agora, a segunda resposta, se os irmãos quiserem dar margem para outros comentarem, fiquem à vontade. Mas está no parágrafo 15, é sobre Jeoiada. No caso de Jeoiada, aprendemos muitas lições. Por exemplo, os anciãos aprendem com Jeoiada que é preciso procurar maneiras de proteger a congregação. Os idosos aprendem que Jeová nunca vai abandoná-los. Se temerem a Jeová e permanecerem leais, Jeová pode usá-los para realizar sua vontade.
E pela maneira como Jeová tratou Joiada, os jovens aprendem a importância de tratar os mais velhos com dignidade e respeito, principalmente os que já servem a Jeová por muitos anos. E por fim, todos nós podemos aprender uma lição com os levitas e os outros líderes que apoiaram Joiada. Queremos apoiar lealmente aqueles que exercem liderança, obedecendo a eles. Terceira e última pergunta de recapitulação do nosso estudo: o que podemos fazer para não ser como Jeoás? A resposta está no parágrafo 18. Não devemos obedecer a Jeová só porque nossa família ou outros na congregação nos incentivam a fazer isso. Se quisermos ter uma forte amizade com Jeová, precisamos sempre estudar a Bíblia, meditar e orar. É isso que vai fortalecer nosso temor e amor por Ele. E chegamos ao fim desse nosso estudo da revista Sentinela, desse fim de semana, 28 de agosto a 3 de setembro, o estudo 27. Esperamos que esse vídeo possa ser de grande ajuda na sua preparação, e que tanto você como a sua família possa fazer excelentes anotações. Agora sim, se você chegou até o fim desse vídeo, você tem a oportunidade, se não for inscrito, de se inscrever no nosso canal, deixar um gostei, um comentário e compartilhar nossos vídeos para ajudar outros irmãos também na preparação desse artigo. Isso também vai ajudar muito o nosso canal a crescer novamente. Muito obrigado, queridos irmãos, pelo carinho, pela atenção, e que Jeová abençoe o fim de semana de vocês e também esse encorajador estudo e preparação da revista Sentinela.